O Renan já falou aí um pouco sobre os puritanos, então não vou me deter a isso, falando sobre os puritanos. Eu quero me deter mais ao tema que me foi proposto, que é a família puritana, tá certo? A família puritana. O que fazia de diferente das nossas famílias a família puritana, certo? Então é nessa área que a gente vai entrar. Uma vida como a deles. E aí eu quero só mostrar um pouquinho daquele gostinho para você ficar assim, nossa, como era legal, deve ser legal ser uma família assim. E aí depois eu quero me deter qual era o segredo para ser tal família, que acho que é o desejo desse tema, né? Uma vida como a deles, é transformar a nossa vida na vida igual à vida desses irmãos. Então, a família puritana, eles acreditavam que Deus instituiu a família, e aí essa família ela foi criada por Deus com o propósito de glorificar a Deus. Então eles acreditavam nisso. Por exemplo, nós sabemos que Deus ele não tem netos, Deus tem filhos. Então eu tenho uma filha chamada Ruth. Aí a Ruth nasceu. Eu não sei se ela vai ser salva ou não. Só Deus sabe, não é? Então os filhos dos crentes a gente não sabe. Os puritanos acreditavam que o fato dos nossos filhos nascerem num lar cristão, há uma intenção em Deus de salvá-los. Porque Deus instituiu a família para a glória dele, certo? Então eles acreditavam nisso. Então se uma criança nasce num lar cristão, o que vai acontecer? Ela vai ouvir o evangelho? Vocês sabem que tem pessoas que nunca vão ouvir o evangelho, não é? Nunca vão ouvir e serão condenados mesmo assim, porque não glorificaram a Deus através da criação. Mas eles nunca vão poder ouvir o evangelho, e assim eles serão condenados. Não há desculpa para eles, porque eles preferiram adorar a criatura em lugar do Criador. Mas o filho de um casal cristão, acredita-se que Deus ele tem essa intenção. Isso não quer dizer que Deus vai salvar todos os filhos de casais cristãos, certo? Mas é muito provável que ele salve através da pregação do evangelho. Por isso o pai crente, ele prega o evangelho para o filho desde a barriga lá, né? Engravidou, já começa a falar do evangelho para ele, porque esse é o instrumento pelo qual Deus vai fazer a fé brotar no coração desse novo pecadorzinho que vai nascer. Então, os puritanos acreditavam nisso. Os filhos, certamente, há em Deus o desejo de salvá-los. E a família, ela... Era interessante isso aqui. A família, ela definia a sociedade de uma forma geral. Então, eles acreditavam que o que era feito na família ia repercutir na igreja, na sociedade, na nação, de uma forma geral. Então, por isso, um pai que não ensinasse seus filhos, não liderasse bem seus filhos, ele era tratado como um grande irresponsável para um puritano. A tal ponto, pasmem, se ele não fizesse o culto doméstico, ele seria disciplinado na igreja. Já pensou? Pensou isso hoje, hein? Ele tinha que fazer isso. Ele tinha que fazer. Tem um livrinho aqui que eu não falei para vocês. Não é de um puritano, é Redescobrindo o Tesouro do Culto Familiar. Mas ele fala algumas coisas sobre os puritanos e tem algo que me chamou a atenção. Olha só como a família definia o que acontecia fora para os puritanos. Em 1679, o Sínodo da Nova Inglaterra se reuniu em Boston para responder a seguinte pergunta da Corte Suprema da colônia de um local lá. Quais são os males que têm provocado o Senhor a trazer juízo sobre a Nova Inglaterra? Então a Corte Suprema chamam alguns teólogos e eles queriam saber, olha, está vindo muitos males aqui e a gente quer saber o que tem causado isso. E aí os teólogos vão responder. Então os líderes apresentaram 14 razões como resposta. A sexta razão dessas respostas dizia o seguinte, olha só,
há muitas famílias que não oram a Deus constantemente, de manhã e à noite. E muitas outras que não leem as Escrituras todos os dias, a fim de que a palavra de Deus habite ricamente neles. Há muitas casas que estão repletas de ignorância e profanidade e que não são devidamente examinadas. Por esta causa, a ira pode vir sobre outros ao redor de tais casas e sobre elas mesmas. Muitas famílias que professam o cristianismo não levam todos os seus membros a se sujeitarem à boa ordem como deveriam. A maior parte dos males que proliferam entre nós procede da deficiência do governo da família. Então, eles acreditavam que o mal que acontece na nação, o problema está sendo o mau governo da família. Então, o que acontece lá na família define a igreja, define a sociedade e define até o que acontece com uma nação. Eles acreditavam nisso e investiam pesado. Richard Bastos, vocês viram aí dos livros, ele tem um livro de como você aconselhar os filhos. Qual era o segredo, então, de tanta piedade, né? Qual era o segredo? Outra coisa que eu acho interessante na família puritana, antes de entrar nesse ponto, me lembrei agora, os conceitos que eram ensinados dentro do lar. Essa ideia de conceito é extremamente importante para nós que estamos vivendo um momento de redefinir o quê? Conceitos. Não é? Não estão se redefinindo? O que é amor, o que é... Eu lembrei, a minha filha tem 5 anos. E aí a gente conversando sobre aborto, né? A gente vendo do colégio, conversando, explicando para ela o que era um aborto e tal, o uso das drogas e tudo. E aí ela pegou e disse assim, pai, e se eu fizer essas coisas aí quando eu crescer? Não sei onde é que me tira isso da cabeça, né? Mas ela fez essa pergunta. Aí eu disse, filho, vai ser muita dor, sofrimento, e tu vai ter que morar em outra casa, porque tu não vai ficar aqui não. Aí ela, ué pai, o senhor é meu pai, tem que me amar. Qual é o conceito dela de amor? Se o pai ama, tem que aceitar tudo que o filho faz. É um novo conceito. Se você não aceita eu do jeito que eu sou, fazendo o que eu faço, você não me ama. Aí eu fico assim, onde é que essa menina aprendeu isso? Porque eu fico ensinando, que isso não é amor. Isso não é amor. Do amor de Deus, Deus nos açoita, Deus não aceita a gente fazer e acontecer. Isso é que é amor. Alguém que faz tudo que o filho quer e não ama. Não é? Provérbios, no conceito bíblico, vai dizer o quê? Que quem retrai a disciplina, não corrige o filho, o odeia. Esse é o conceito de Deus. Pois bem, então eu me preocupo muito em definir para ela quais são os conceitos do que é belo, por exemplo. Uma mulher bem vestida diz, isso aqui é bonito, isso é belo. Porque a sociedade vai dizer que belo é uma mulher mal vestida, é uma mulher sensual. E aí eu vou ensinando para ela. Os puritanos tinham isso. E algumas coisas eu copio. Uma das coisas que eu copio dos puritanos é que eles não chamavam o domingo de domingo. Eles chamavam o domingo de quê? Quem sabe? O dia do Senhor. Então eles tinham isso, era o dia do Senhor. E eles levavam isso muito a sério. Claro que vão ter alguns exageros, né? Houve uma guerra civil só porque o parlamento colocou jogos esportivos na tarde de domingo. Os pastores puritanos não aceitaram isso. Certo? Então, teve uma guerra civil por conta disso. Era o dia do Senhor. Então, a família puritana, sabe o que ela fazia no sábado à tarde? Eles se reuniam e liam o texto que ia ser pregado no dia do Senhor e oravam. E ficavam todos na expectativa do que Deus ia falar para eles. Então, o pai puritano ensinava para os seus filhos que o dia mais importante da semana era o dia do Senhor. Era o dia do Senhor
porque era o dia que Deus ia falar. Então, eles fomentavam isso nos seus filhos, criavam essa expectativa e eles iam para o dia do Senhor, amanhecia o dia do Senhor como o dia mais feliz da vida deles. E ouvir Deus falar. É o dia do Senhor, meu filho. Amanhã é o dia do Senhor. Vamos nos reunir agora, vamos ler o texto que será pregado e vamos então orar pelo pregador que Deus vai usar para falar a nós. Esse tipo de costume vai gerando um lar piedoso. Eles também acreditavam que, do jeito que o nosso corpo precisa de alimento, no café da manhã, no almoço e na janta, o nosso corpo espiritual, digamos assim, também precisava ser alimentado. Então, de manhã, no café, eles liam um capítulo do Antigo Testamento. Na hora do almoço, geralmente eles liam Salmos e à noite liam um capítulo do Novo Testamento. Então, eles alimentavam o corpo físico e o corpo espiritual. E assim a família ia caminhando em piedade, aprendendo mais do Senhor. Esses eram alguns dos costumes das famílias puritanas. E aí tem o culto doméstico também, que é uma prática esquecida. Esse livrinho aqui é muito bom para você redescobrir, né, o tesouro do culto familiar, que era algo também muito comum na família puritana. E como eu falei, se um pai não realizasse o culto familiar, ele era disciplinado na igreja do tempo lá dos puritanos, nas igrejas predominantemente puritanas. Qual era o segredo para esse estilo de vida, para tanta piedade, como as histórias que nós já ouvimos? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo 3. Antes da gente ler, deixa eu só contextualizar você bem rápido. Paulo escreve essa carta para Timóteo, ali nos anos 66 e 67, e a perseguição está ferrenha. Paulo está preso. Essa prisão não é como a primeira prisão dele, que era uma prisão domiciliar, que ele recebia os irmãos, era bem tranquilo. Essa parece que ele foi tomado à força, tanto que ele pede para trazerem a capa para ele, os pergaminhos, os livros, porque não deu tempo dele levar para essa prisão. Ele estava algemado, era uma prisão fria, e Paulo tinha plena convicção de que ia morrer ali naquela prisão, de que ele não ia passar dessa, ele não ia escapar. E ele fala isso nessa carta, por isso que a gente sabe dessas informações. E aí, em meio a essas perseguições, que foi piorando, né? Começa no ano 64 com o imperador Nero, chegando a queimar cristãos, e vai piorando a perseguição. Timóteo parece ficar assustado e com medo. Então ele se sente meio perdido agora em meio a tudo isso, e Paulo está preso, está morrendo. Timóteo, ele tinha sobre as suas costas a responsabilidade de cuidar das igrejas. Ele funcionava como um delegado pastoral, então ele ia para algumas igrejas, Paulo começava o trabalho, depois mandava Timóteo, era a pessoa de confiança. Quando o problema era sério, ele mandava Timóteo. Então ele já tinha essa tensão, essas preocupações. Timóteo também era alguém doente. Lembra que Paulo manda ele tomar um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Então você tem alguém com a tensão da perseguição, seu pai na fé está preso, dizendo que já está sendo oferecido por libação como sacrifício, vai morrer. Você tem as suas doenças que desanimam você, e você tem as preocupações da igreja, as guerras, os embates com os falsos mestres dentro da igreja, tem tudo isso. E Timóteo está meio desanimado.
Então, a gente vê que Timóteo está desanimado pelo que Paulo diz para ele. Por exemplo, no verso 6 do capítulo 1 dessa carta de 2 Timóteo, Paulo diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então o negócio está meio morrendo, né? E aí Paulo vai dizer, reaviva esse dom que há em você. Então ele está meio desanimado e aí vão ter várias admoestações, várias correções, tá? Que Paulo vai fazer para Timóteo, que ele tem que dar aquela sacudida e se espertar e continuar. Ele está meio para baixo, está meio desanimado. E aí Paulo vai dar um conselho para ele, como é que ele vai ser esse homem de Deus habilitado para toda boa obra. Vai ser esse homem puro, vai ter essa característica puritana. Qual vai ser o segredo? Em meio ao desânimo, em que ele deve focar para ouvir as admoestações e gerar uma mudança piedosa na sua vida. Então, em meio às perseguições, os problemas, as doenças, seja lá o que acontecer na nossa vida, que deixa a gente desorientado e desanima a gente, como é que a gente vai reagir? Tem um puritano que ele teve 14 filhos, 7 filhos não chegaram aos 3 anos e outros 3 morreram antes de chegar à fase adulta. Então ele perdeu de 14 filhos, ele perdeu 11. Outros 4, digo melhor. Como é que o camarada lidava com isso? Como é que ele ainda era chamado de puritano? Não é? Doenças, várias doenças e perdendo os filhos. E ele tinha um pesadelo que atormentava ele quase todas as noites. Ele sonhava vendo todos os seus filhos mortos. E o seu pesadelo quase que se realizou. Não é? Então ele teve que enterrar 11 filhos. Como é que ele lidava com isso? Isso desanima, não desanima não? O natural da vida é o filho enterrar o pai. Imagina um pai enterrar 11 filhos. Não é? Então qual era o segredo disso? É o que Paulo vai ensinar para Timóteo aqui, para ele se manter puro, seguindo o Senhor, servindo, independentemente de doenças, de perder o seu pai na fé, de perseguições, de prisões, de açoites, dos problemas normais que todo ser humano tem, das dificuldades, dos problemas na igreja, por aí vai. Ele diz assim: tu, porém, verso 14 do capítulo 3, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo, em meio a tudo isso aqui, tudo que eu te admoestei, eu quero que você olhe para um local específico agora. Eu quero que você foque nisso aqui. É isso aqui que vai tornar você um homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso aqui que vai ajudar você a ser puro, a ser qualificado e não desqualificado. Você vai focar nas escrituras. Sim, Timóteo, as sagradas letras que desde a infância você ouviu. Essas sagradas letras, Timóteo, elas podem te tornar sábio para a salvação. Essas sagradas letras não são quaisquer letras. É a escritura inspirada, soprada de Deus. É a palavra do próprio Deus, é Deus falando. Ela é útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E a sua finalidade, Timóteo, a finalidade dela é para que o homem de Deus seja perfeito, seja capacitado e seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o segredo da família puritana. A forma como eles se relacionavam com as Escrituras. E é exatamente isso que Paulo está ensinando para Timóteo. Timóteo, em meio a tudo isso aí, sabe como é que você vai vencer? Sabe como é que você vai se manter puro e habilitado para toda boa obra? Nas Escrituras.
É aqui, você tem que permanecer naquilo que foi ensinado nas sagradas letras. Nosso relacionamento com a palavra de Deus, meus amados irmãos, define a nossa vida. Define a nossa vida de pureza. De onde Paulo tirou essa ideia? De onde os puritanos tiraram essa ideia? Das Escrituras. Olhando para as Escrituras. Vocês lembram que uma das coisas que eles vão responder para a corte lá é que as famílias não liam a palavra de Deus todos os dias. E não oravam de manhã e à noite. Abra comigo agora Deuteronômio, capítulo 17. Vou mostrar para você uma coisa bem interessante. Deuteronômio 17. Olha só. Verso 18. Também, amém? Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. Então, o rei, e aqui está uma lei, Deus dizendo, quando ele se tornasse lei, o que ele tinha que fazer? Tinha que ter uma cópia da lei na casa dele, certo? Não era como nós aqui, né? Que cada um tem 2, 3 Bíblias. Não, lá não era assim não. Para você ler as escrituras, tinha que ir lá no templo, o escriba lá, ou levita, e aí você tinha contato com isso. Mas o rei, Deus diz, não, o rei vai ter uma cópia na casa dele. Para quê? Olha só, verso 19. E o terá consigo, e nele lerá, quando? Todos os dias. Isso parece coisa de puritano, né? Ler a Bíblia todos os dias. Não é? Ler todos os dias da sua vida. Para quê, irmãos? Para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus. Já pensou? Uma vida de pecado, de perversidade, ela é caracterizada por falta de temor a Deus. Romanos 3, a partir do verso 10, vai descrever como é um homem perverso e ímpio, né? Fazendo a citação de um salmo. Paulo vai mostrar o quanto o homem é mau. E aí ele começa dizendo que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Todos se extraviaram e se fizeram inútil. A sua boca, né, é cheia de peçonha, cheia de veneno. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. E aí vai descrevendo. E a última característica, ele diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus. À medida em que nós nos afastamos das palavras do nosso Deus, nós nos aproximamos do pecado. Nós vamos perdendo o temor, o respeito, a reverência a Ele. Nós perdemos a sabedoria bíblica, pois o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E começamos a tomar decisões desastrosas. E aí vamos construir uma família desastrosa, que não revela como a ideia puritana de que essa família tem um rei, essa família faz parte do reino e ela tem um rei, o rei Jesus que governa sobre ela e por isso ela funciona assim. E dessa forma eles conseguiam tornar esse rei conhecido através do reinado do rei na sua casa. Por isso somos assim. Só que à medida em que nós nos afastamos das Escrituras, nós perdemos esse temor, esse respeito ao rei. Destronamos o rei e colocamos o nosso ego lá. E assim nós vamos mostrando para o mundo não como funciona uma família governada por Cristo, mas uma família governada por alguém que não teme ao Senhor. Então os puritanos tinham isso e eles eram meio que preto no branco, né? Se não é, não é e pronto. Alguns até os criticam por isso, porque eles vão se separar muito, né, em alguns momentos. Então é como o domingo lá. Ele tinha convicção de que isso aqui é a vontade de Deus, pronto, eu não abro. Mas na frente vai acontecer
a rainha quer fazer algo e 2.000 pastores vão sair de suas congregações por não abrirem mão da sua fé. O temor a Deus é maior do que qualquer temor. E eles eram capazes de sacrificar o que fosse preciso. E o que dava isso a eles? Esse contato com as Sagradas Escrituras. O temor ao Senhor. Aí ele continua. A fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. A família puritana entendia que para ter pureza, para ser piedoso, dependia única e exclusivamente do seu contato com as Sagradas Escrituras. Por isso eles liam de manhã, meio-dia e à noite. Por isso esse contato. Eles decoravam as Sagradas Escrituras. Alguns vão dizer que se você cortasse um puritano não ia sair sangue, ia sair versículos. De tanto que eles meditavam e decoravam as Sagradas Escrituras. Eles levavam muito a sério a ideia de inculcar nos seus filhos a palavra de Deus. Deuteronômio 6. Quando é que você vai falar para o seu filho? Quando você sentar com ele, quando você deitar com ele, quando você andar com ele. É assim que você vai falar de Deus. Toda hora. Todo dia. É o conselho que Deus dá para Josué quando ele vai assumir a liderança de Israel. Não cesse, Josué, de falar desse livro. Medita nele de dia e de noite. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, que o meu servo Moisés escreveu. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Concentra nisso aqui. Você vai liderar essa gente aí que é difícil, é uma situação difícil. Não vai ser fácil. Moisés morreu, você vai liderar agora. Qual o segredo? Qual o meu conselho para você? Deus dá a ele o quê? Medita na palavra. Dia e noite. Faça isso. Se agarre à palavra de Deus. Esse é o segredo. É isso que vai nos tornar puros, irmãos. É isso que vai tornar a nossa família pura. Vocês lembram do Salmo 119? Olha só que interessante. Como a palavra de Deus ela é relacionada à questão da pureza. Salmo 119, 9 diz assim, ó, de que maneira, tem uma pergunta, poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, para um jovem ser puro, ele tem que fazer o quê? Observar segundo a sua palavra. Os puritanos, eles focavam muito na vida, no livro de Provérbios. Eles acreditavam que era sabedoria para a vida. E eles eram o tipo das pessoas que não gostavam de deixar pontas soltas. Todos os assuntos eles queriam ser minuciosos. Queriam passar esse, que é o que o reformador chama de a pedra de toque, né? O valor. Tem que tocar nas escrituras, tem que passar pelo crivo das escrituras. Então, todos os assuntos, o que as escrituras dizem sobre isso aqui? Era assim. Tudo. Então, às vezes, a rainha tentou negociar com eles. Não, é só alguns elementos aqui do culto. Não. Se não está nas escrituras, nós não aceitamos. E assim eles viviam. E isso gerava essa pureza. O verso 11 do capítulo 119 de Salmo vai dizer, eu escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Raciocínio lógico. Quando eu não leio a palavra, quando eu não escondo no meu coração, o que se segue? Pecar contra ti. Não é assim? Para eu não pecar contra o Senhor, qual o segredo? Esconder a palavra no coração. Quando eu não faço isso, quando eu não medito, quando eu não leio todos os dias, eu deixo sempre segundo plano, dou os meus restos mortais, né, para ler as escrituras, aí eu vou ler dormindo, não medito, não aprendo nada, Deus não fala comigo, eu estou dizendo o que para Deus? Eu não dou a mínima se eu pecar contra ti. Eu não me importo com a pureza. Eu não me importo que minha esposa seja pura, que meu filho seja puro. Eu não me importo que a minha família não seja pura. Eu não dou a mínima para isso. Por isso eu não dou a palavra de Deus a eles. Por isso eu não faço das tripas coração para que eles meditem nas Sagradas Escrituras. Porque eu não dou a mínima para isso.
É isso que nós dizemos para Deus. E os puritanos, com tal costume de levar em consideração as Escrituras, eles diziam para Deus: nós nos importamos em não ofender, em não ultrajar a tua santidade. Eles lutavam com isso, para que cada membro de sua família não ofendesse ao seu grande rei. E finalmente, Hebreus capítulo 4, queria ensinar outro texto para vocês, para a gente encerrar. Hebreus 4, verso 12. Texto conhecido nosso, mas que algumas vezes passa um detalhezinho nele, eu queria ensinar para os meus irmãos. Diz assim, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui é que ela é viva e é eficaz. Por que Paulo ensinou para Timóteo, e a gente está vendo aqui como a palavra de Deus ela gera pureza? Por que algumas pessoas que leem a palavra de Deus ainda assim caem na desgraça do pecado? Não é? Por quê? Pensando num pastor, por exemplo, que estuda muito as Escrituras, por que ele cai se tudo que a gente viu aqui, o contato dele com as Escrituras gera pureza? E tendo em vista que ele prega todo domingo, ele estuda, por que ele ainda cai? Né? É porque ela deixou de ser para ele viva e eficaz. Não há mais vida nela, ela é um objeto de estudo. Assim como você estuda matemática, história. São só informações. Eu tinha um professor que adulterou durante 5 anos, até que descobriram uma vida muito imoral. E aí perguntaram para ele, como é que você conseguia fazer isso? Ele disse assim, porque eu sei. Porque eu sei. E certamente ele sabe mais teologia do que eu. E ensina melhor do que eu. Porque ele sabe. Ele estudou para isso. Existem comentários bíblicos excelentes de pessoas que nem têm o Espírito Santo. Porque eles perderam isso. Deus não fala mais a eles. Quando o puritano ele vai ler as Escrituras, ele vai meditar nas Escrituras, ele tem a expectativa e é isso que ele busca. Deus vai falar com ele. Então aquele momento diário que a gente chama de hora silenciosa ou devocional, que tem que acontecer todo dia na vida do crente, é um momento em que Deus fala com ele, em que ele lê e esse livro tem vida, é eficaz, corta o ser dele, penetra, divide o indivisível, faz separação no inseparável, discerne os meus pensamentos, revela para mim o que está lá no oculto do meu coração, as minhas más intenções e me faz confessar ali o pecado. No momento em que está só eu e o Senhor em casa. Aí eu saio desse momento edificado. Eu saio de lá com o pecado confessado. Eu saio de lá vibrando com as promessas de Deus, feliz com o seu perdão. Foi um momento incrível. E aí imagina todo dia eu ter esse momento com Deus. Quando eu chegar no domingo aqui, me reunir com os meus irmãos, como é que vai ser meu culto? Como é que vai ser a expectativa do meu coração para Deus falar novamente comigo? Vai ser uma noite incrível. Vai ser o dia mais esperado da semana. Agora, se eu chego em casa, cansado do trabalho, não meditei de manhã nas Escrituras, nem durante o dia, aí chego em casa, eu tenho que assistir Netflix, né, tal, todo dia, aquele negócio. Aí quando eu venho no domingo aqui, eu tô assim, tem que ir para a igreja, é o jeito, eu sou crente. Ixi, hoje é dia de culto. Vixe. E aí você vai. E Deus não fala com você.
Muito triste isso. Pois bem, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva para você. Ela mexe com você. Ela te emociona. Ela te empolga. Ela te fascina quando você lê. Ou você lê assim e termina, não sei nem o que eu li. Eu li o que mesmo? Você tem até dificuldade, né, de seguir a sequência da leitura. Porque aí você leu ontem, aí você vai seguir, eu não sei se eu li o capítulo 4 ou 5. Aí você leu o 4 ontem, só que você não lembra, aí você vai ler de novo o 4 enganado. Aí você lê quando está chegando no finalzinho, aí que você se toca que já leu ontem. Mas a leitura foi tão ruim que você só vai se tocar no final do capítulo 4. Se você soubesse o que tinha lido ontem, no primeiro versículo você já se tocava. Eu li isso aqui ontem. Mas a leitura ela é tão que acontece isso. Por isso, o que eu faço? Dando um conselho para os irmãos. Primeiro eu leio todo dia. Faça sol, faça chuva. E aí eu percebo que em alguns dias eu leio só para cumprir tabela. Não é? Como um religioso. Quando isso acontece, e isso acontece, tá? Várias vezes. Eu li assim, sabe aquele dia que você lê, não aprendi nada, não prestei atenção, minha mente estava vagueando, enfim, não sei nem o que eu li. É o momento em que eu me arrependo, eu peço perdão a Deus, peço socorro. Meu coração está frio. A palavra não é mais viva para mim. Ela não me encanta mais, ela não me emociona. E ali eu peço socorro a Deus, para Ele me salvar. Porque se eu continuar, ali começou a minha queda. Se eu continuar assim, vai ser uma desgraça total. Por isso eu me arrependo ali. Então fazer o devocional todo dia me protege nesse sentido, porque eu percebo quando eu estou frio para Deus. Quando é uma leitura qualquer. E a palavra de Deus é viva e eficaz. O problema não está nela, está em mim, que estou morrendo. Agora olha só o que diz aqui para a gente finalizar. Ele termina o verso 12, aí o 13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de quem? Hã? Não. Ele está falando de quem? Verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, tá? Aí ele fala que ela é mais cortante, faz separação, e ela, a palavra de Deus, é apta para discernir propósitos, né, do coração. Então está falando da palavra de Deus, ela é o sujeito. E não há criatura que não possa ser manifesta na sua presença. Então continua. Entende? Está falando da palavra de Deus, tá? Aí ele vai e diz assim: pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui está falando de quem agora? Deus. Então ele vem falando da palavra de Deus, que é o sujeito, e ele muda. Sabe o que ele está fazendo aqui? A palavra de Deus é o próprio Deus. Vocês percebem que os dois se confundem? Por isso, quando eu perguntei para vocês, vocês disseram Deus. Porque no final do versículo 13, está falando de Deus. Tudo está patente diante dele. Nós vamos prestar contas com ele. Só que do 12 até a metade do 13, vem falando da palavra de Deus. De repente ele muda. Ele está falando da mesma pessoa. Então a palavra é o próprio Deus. É o Logos, né? Então quando você rejeita a palavra, quem você está rejeitando? Deus. Deus em pessoa. Quando você despreza, não tem tempo para ler, é a Ele que você está desprezando. Você não o permite falar com você.
E você está aqui na sua mão, você tem isso todos os dias. Quando você, pai, não ensina para sua esposa, para os seus filhos, você cala Deus diante da sua família. Você cala Deus. Você não tem ideia o quanto você será responsável por ofender a Deus a tal ponto de não permitir que Ele tenha voz dentro do seu lar. E de não fazer disso a coisa mais importante do seu lar. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça para valorizar a palavra dEle e Ele, que é a sua própria palavra. E assim ter uma família que de fato glorifique a Deus, como a família dos puritanos. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus amados irmãos. Podemos aprender mais sobre a Tua palavra, sobre Ti. Nos instrui a cada dia, Deus, na nossa caminhada. Nos enche de pureza para a Tua glória. Nos dá força, Deus, para usarmos os meios da graça, para sermos santos, para Te servir mais e melhor até que o Senhor volte. Abençoa essa igreja, Deus. Usa essa igreja para manifestar a Tua sabedoria neste lugar. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém.